Mas não somente isso, ele no 14 vai dizer: há alguém entre vocês doente? Aí aqui ele vai voltar para uma questão difícil. Ele começou falando do sofrimento, depois ele falou da alegria, da felicidade, mas ele volta para a doença. Alguém entre vós doente? E ele vai dizer: chame os presbíteros. A mesma palavra para presbíteros é a palavra para pastores. Então chame os presbíteros, os pastores da igreja, para que orem sobre ele. Nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso, para orar pelos enfermos. E nós oramos pelos enfermos. Mas se esse enfermo não pode estar aqui, se esse enfermo não é crente, se esse enfermo não está nem mesmo nessa cidade, o que é que eu posso fazer por ele? Eu posso ir até ele, mas eu não sou adivinho, eu tenho que saber se a pessoa realmente está doente, onde ela está. Ou seja, se alguém adoece, o próprio texto diz: comunique às pessoas da igreja, chame os presbíteros, chame o pastor. Porque também, meu irmão, não adianta você ficar esperando que uma pessoa vá ao seu encontro sem que tenha comunicação. Já passei por algumas situações em que a pessoa disse: eu passei 2 meses esperando que você viesse. Eu disse: mas eu passei então 2 meses esperando que você me convidasse, ou que você mandasse me chamar. Eu já vi nessa minha estrada, que não é tão longa assim, uma pessoa passar 3 meses longe de uma igreja, simplesmente porque teve uma gripe mais forte e ninguém da igreja foi para orar sobre o enfermo. Eu posso dizer que se fosse depender da visita na hora da enfermidade, eu estava então não sei onde. Mas o que eu quero alertar os irmãos é: não se entristeça, comunique. Está doente? Comunique, para que a gente possa pelo menos orar. Se a gente puder visitar, melhor ainda. Mas aqui diz: comunique, chame, para que as pessoas possam orar pelo enfermo. E aí não existe aquela conversa de dizer: eu não vou chamar o pastor não, porque ele é muito ocupado. Ele está lá para isso, seja onde for, ele está lá para isso. Você não pediu que alguém fosse na sua casa para orar por você quando você estava acamado, e você diz assim: mas o pastor é assim com Deus, ele tem que ter sensibilidade espiritual, ele tem que saber que tem uma pessoa doente aqui. Olha, isso é uma coisa bem difícil de acontecer. A gente não recebe uma iluminação dizendo: irmão fulano está doente. Não, nós precisamos que você fale, mesmo que seja através de outra pessoa. Pede para um vizinho, um parente dizer: vai lá na igreja, avisa que o irmão está adoentado e precisa de oração. E nós vamos orar, não só o pastor, não só os presbíteros, a comunidade vai orar pelo enfermo, como nós fizemos nessa noite. Além disso, a visita não surte efeito somente se ela for feita pelo pastor. A gente vai iniciar um momento de visita agora em dezembro lá em Campina Grande, porque faz muito tempo que a gente não consegue fazer isso, pelas questões da reforma, pela divisão dos trabalhos. E eu estarei junto com as irmãs da UAF visitando durante a semana. E a minha visita não é melhor do que a visita das irmãs da UAF sem a minha presença. E é isso que nas visitas que eu pude fazer lá, eu disse: olha, eu vim e eu gostei muito de vir, mas se só tivesse vindo as irmãs, teria sido bom também. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente recebe tudo dos irmãos, mas a gente fica esperando a liderança, seja o pastor, o presbítero, seja quem for.
Me lembro que anos atrás eu recebia ligações de um pastor todo aniversário. Todo mundo da igreja recebia a ligação desse pastor no dia do aniversário. Ele passava a manhã, se não me engano, da sexta-feira, ligando para os irmãos que eram aniversariantes da semana. E ele ia para o gabinete pastoral e ligava: meu irmão, em nome da igreja, eu estou lhe parabenizando por mais um ano de vida. Esse pastor faleceu e quem continuou fazendo isso era a secretária da igreja. No aniversário dos irmãos ligava e dizia: meus irmãos, em nome da igreja, estamos parabenizando você por mais um ano de vida. E quantas vezes eu escutei: não quero escutar parabéns da secretária da igreja não. E o pastor não liga não? Meus irmãos, é uma felicitação, é uma lembrança de uma pessoa para você. Foi uma pessoa que viu que naquele dia você estava aniversariando e disse: eu vou ligar e eu vou dizer parabéns, meu irmão, está se alegrando com você. A importância do parabéns do pastor é a mesma de qualquer irmão. A importância da visita ao enfermo do pastor é a mesma de qualquer irmão, porque aqui não está dizendo que o pastor levantará. O que é que diz o versículo 14 e o versículo 15? O Senhor o levantará. É nisso que nós vamos nos prender. Não é a oração pastoral que levantará o enfermo, é o Senhor que o levantará. Ou seja, se você ora com fé e crê no mesmo Deus que eu creio, a sua oração tem o mesmo poder. Porque o Deus que nós servimos tem todo o poder. Então nós não estamos orando em nome de A, em nome de B. Como tem vídeo aí na internet, o homem dizendo em nome dele mesmo. Não, nós oramos em nome de Jesus. E nós dizemos amém porque nós confiamos que Ele fará. Então, se há alguém próximo de você, visite, se ele estiver doente. É tarefa nossa ajudar a levar as cargas uns dos outros. Essa palavra é para todos. Deus opera em mim, tanto o querer quanto o efetuar. Deus opera em você, tanto o querer quanto o efetuar. No contexto aqui apresentado por Tiago, havia a utilização do óleo. Ele vai dizer: unja com óleo doente. Mas nós não adotamos hoje, na maior parte das igrejas, a unção com óleo para o doente. Em outros momentos, em outros cultos, em um momento de doutrina, a gente pode até chegar a abordar essa questão. E abordaremos quando nós estivermos falando sobre as bases de fé do congregacionalismo. E veremos que nós não utilizamos. Mas nós entendemos que sim, a oração feita com fé, confiando no poder de Deus, focada na vontade soberana do Senhor, curará o doente. Não é a palavra rema que vai curar o doente, não. É a oração da fé. Não é o eu declaro na tua vida a saúde, não. É a oração da fé. Não é o determino saúde para você que vai curar, não. É a oração da fé. Porque se fosse assim, eu já estava curado. Dia 30 de agosto de 2017, eu dava meu testemunho na igreja que eu era membro há 6 anos, antes de vir para cá. 3 dias depois, 4 dias depois, no domingo, no dia 3 de setembro, um irmão está sentado atrás de mim e começa a mexer nas minhas costas. Eu não sabia, no meio do culto a pessoa... E eu... O que foi, meu irmão? Não quero lhe dizer que eu vou ouvir você dando o testemunho da sua vida aqui nessa igreja. Eu disse: meu irmão, eu dei quarta-feira. O senhor estava aqui? Ele disse: eu estava, mas eu quero ouvir o testemunho de novo. Eu disse: tá certo. Tem um canal lá no YouTube que eu postei o meu testemunho. Várias pessoas já assistiram. Se o senhor quiser, está lá para assistir de novo. Mas eu não vou falar de novo tudo a mesma coisa, porque fica repetitivo, né? Os irmãos já ouviram. Na quarta-feira, no culto de oração, eu falei. O pastor me deu essa oportunidade de, ao invés de pregar
um texto específico, falar o testemunho. E na realidade, o meu testemunho foi em cima do Salmo 23. Foi uma pregação mais do que o testemunho. Porque não adiantava eu dizer, eu estou doente e a minha doença não tem cura, e não dizer alguma coisa de Deus. Quando a gente sobe ao púlpito, tem que falar de Deus e não da gente. Então eu falei, o Senhor é meu pastor. E eu sei que a bondade e a misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida. Eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre, se não aqui, na eternidade. Se eu for embora daqui amanhã, mas eu sei que eu tenho a eternidade com Cristo. Isso me basta. Mas aquele irmão forçava a barra e dizia assim, mas eu quero escutar você dizer que está curado. Eu digo, meu irmão, se eu for curado dos meus pecados, já é muita coisa. Aí ele disse, mas confesse com a boca que você está curado. Eu digo, eu não vou confessar, porque minha ressonância diz outra coisa. E eu não vou dizer uma coisa que Deus não está fazendo. Agora, eu oro para que Deus faça. Se for da vontade dele, ele faz. E se ele fizer, é Deus. Mas se não for da vontade dele, ele não faz. E ele continua sendo Deus. Aquele que é crente, percebe isso. A oração da fé não é a oração que imediatamente depois o doente vai estar curado, não. É a oração que diz, Senhor, se for da tua vontade, levanta esse doente. Mas se não for, leva contigo. Não é pecado não você dizer, Senhor, abrevia o sofrimento do teu servo. Porque do que adianta a gente ser egoísta e dizer, Senhor, eu quero que essa pessoa com 95 anos continue aqui, se alimentando por sonda, mas eu quero que ela esteja aqui. Se o plano de Deus é tirar o sofrimento da pessoa, é fazer com que ela agora não tenha mais dores, porque está junto dele. Eu sei que é difícil, é triste. O luto é a coisa talvez mais dolorosa que a gente passa. A gente talvez preferisse morrer no lugar de outras pessoas que nós amamos do que elas partissem antes de nós. Mas a oração da fé entende que quem vai operar é Deus e não nós. E as nossas enfermidades, a limitação do nosso corpo físico são fruto do pecado original. Trouxe a morte como realidade de todo mundo. Nós temos enfermidades físicas, nós temos enfermidades emocionais e espirituais. E muitas vezes, para que a gente se sinta totalmente curado dessas enfermidades, nós precisamos confessar os nossos pecados. Diz o texto aqui, no versículo de número 15, se alguém houver cometido pecado, ele será perdoado. 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Em outras versões, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Meus irmãos, quando João, na sua primeira epístola, que vamos estudar nos próximos domingos à noite, diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso se traduz em cura da sua alma. O nosso viver está dominado pelo pecado até o momento em que Cristo sobe à cruz e morre pelos seus. No momento em que Cristo sobe à cruz e morre pelos seus, aqueles que confessam o seu pecado são perdoados e são purificados de toda injustiça. Os que estão debaixo da mão protetora do Senhor não mais serão pecadores que conscientemente desafiam a Deus, mas serão pessoas que são regeneradas, justificadas pelo sangue de Cristo, mas que continuarão pecadoras, porque ainda habitam essa terra e ainda tem esse corpo físico. Mas o meu pecado não é mais para condenação, porque o Senhor me perdoou os pecados e me purificou de toda a injustiça. A oração do justo pode muito em seus efeitos, porque ela é antecedida da confissão de pecados. Ela é antecedida dessa confissão de pecados e ela é seguida de um quebrantamento de coração. Quando você confessa os seus pecados, não tem como ficar do mesmo jeito diante do Senhor.
Porque quando nós confessamos os nossos pecados, é a mesma coisa que nós estamos tirando essa roupa diante do Senhor. Ele sabe quem nós somos, Ele sonda o nosso coração e nos conhece. E por mais que eu não fale, Ele sabe que eu faço. Mas é necessário que, para estar totalmente curados, nós confessemos o nosso pecado. Nós temos que nos despir dessa natureza pecaminosa, para que o Senhor quebrante o nosso coração e mude o rumo da nossa existência. Para que a gente volte aos trilhos postos pelo Senhor, temos que confessar os nossos pecados. Elias, um profeta muito usado pelo Senhor para a concretização dos planos eternos, era um humano como nós. Elias não era mais poderoso, não era mais santo, Elias não tinha mais intimidade com Deus do que a gente tem, Elias não tinha nada de especial, era um homem como nós. Mas diz a palavra que ele orou fervorosamente, leia-se, ele orou com fé. A oração da fé de Elias foi para que não chovesse, ele tinha confiança, ele tinha convicção de que se ele pedisse com confiança, com fervor, Deus o atenderia. E o que acontece? 3 anos e meio aquela terra não tem um pingo d'água. Nem precisou alguém orar, né? A Paraíba passou muito tempo sem chover. Mas é porque precisava de pessoas que orassem para que Deus mandasse chuva. Elias ora de novo, Deus manda chuva. A terra começa a produzir os seus frutos. Ou seja, a vontade do Senhor pode muito bem ser expressa nas nossas orações, se nós orarmos segundo a vontade expressa nas Escrituras. Agora, se a gente começar a orar como muitos têm orado, dizendo, eu quero que aconteça isso, não vai acontecer. Quando nós aqui, ali em março, muitas chuvas pesadas, aqui nessa cidade e cidades vizinhas aconteciam, nós orávamos para que os açudes fossem cheios. Antes do mês de junho, quando eu vim definitivo, nós oramos aqui várias vezes para que Deus enchesse os açudes, porque a seca era grande. Campina Grande chegava a ter 5% de abastecimento. Em uma chuva só, um dia só de chuva, que eu quase que não chegava aqui, mas cheguei. Deus mandou 130 milímetros para Assunção e Itaperuá. No outro dia o açude tinha 75% de capacidade. No outro dia Campina Grande tinha 8,5%. Porque se nós orarmos com fé, não somente o doente é curado, mas as nossas necessidades são supridas. Mas a gente precisa orar. É a oração da fé. A oração é nosso auxílio. E ela precisa ser em nada duvidando. Nós estamos orando àquele de quem tudo na nossa vida depende. E Ele faz todas as coisas pelo conselho da sua vontade. Ou seja, Ele faz tudo bom, Ele faz tudo perfeito, Ele faz tudo agradável. Mas para encerrar, os versículos 19 e 20 vão falar de um resgate. A gente já viu a respeito do crente precisar ter palavra, do crente precisar orar com fé, mas o crente também precisa ser um instrumento de resgate. Como assim? Infelizmente, meus irmãos, não são todas as pessoas que frequentam uma igreja genuinamente evangélica. E não são todas as pessoas que são verdadeiros crentes. Nem todos ouvem as exortações e ensinos semana após semana e aplicam ao seu dia a dia. Por isso alguns se desviam da verdade. E é o que o texto está dizendo. Há alguns que se entregam a esse mundo pecador. E qual é a nossa função enquanto crentes em Cristo? Fazer parte do resgate promovido pelo Espírito Santo dessas pessoas. Nós precisamos levar a mensagem salvadora
e continuar com a oração da fé, pedindo que o Espírito convença pessoas do pecado, da justiça e do juízo. A mensagem salvadora não é só mensagem de salvação, essa não é a única palavra. A mensagem salvadora exige mudança de vida, mudança de atitude, abandono do pecado e retratação com Deus. Se porventura alguém traz de volta o que está desviado, salva a vida dessa pessoa. Se você conhece alguém que está desviado do caminho do Senhor, se você mora com uma pessoa que está desviada do caminho do Senhor, você tem a oportunidade de trazer de volta este desviado, pregando a palavra a ele, sendo um modelo de comportamento para ele. Sendo assim, você fará parte do resgate promovido do Senhor. Existem muitas pessoas que estão por aí fora, que estão entregues ao pecado mesmo, mas tem muitas delas que o plano de Deus é trazer de volta. Muitas pessoas que aqui estiveram, que hoje talvez estejam na bebedeira, na prostituição, pode ser sim o plano de Deus trazer de volta para sentar nessas cadeiras de novo. Mas isso só acontecerá quando houver pregação do Evangelho. Mas isso só acontecerá quando houver a oração da fé. Mas isso só acontecerá quando nós nos colocarmos nas mãos do Senhor como instrumentos de resgate de muitos. Quando nós trazemos de volta o desviado, diz o texto, você salva a vida dessa pessoa e o Senhor abre a oportunidade de que muitos pecados sejam perdoados. Muitos pecados sejam perdoados. Diz a palavra que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Imagine qual alegria que não acontecerá quando essa igreja tiver vários pecadores se arrependendo. Eu creio assim, que há de fato festa no céu quando o pecador se arrepende. E eu oro para que essa igreja tome a responsabilidade da pregação do Evangelho aos perdidos. E eu oro para que essa igreja volte lá para Tiago, no comecinho da sua epístola, e dominando a nossa língua, nós a utilizemos apenas para a proclamação do Evangelho. Que utilizemos ela somente para a edificação do corpo de Cristo, que utilizemos ela para a libertação dos cativos que hoje estão na escuridão. A oração que hoje nós devemos fazer é: ó Senhor, desperta a tua igreja e nos ajuda a te exaltar e glorificar com o nosso viver como comunidade de fé, pregando arrependimento de pecados e salvação na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa seja a nossa oração. Senhor, nos ajuda, nos capacita, nos envia, nos faz ser instrumento de resgate nesse mundo pecador. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos esconda nas mãos de Cristo Jesus.